Um culto que Deus vai marcar a sua vida, a sua história em nome de Jesus. Aí na sua casa, feche os seus olhos, você com a sua família. Nós vamos crer em nome de Jesus que o mesmo Deus que está aí é o mesmo Deus que está aí na sua casa, amém? Feche os seus olhos onde você está e vamos orar ao Senhor e declarar o reinado de Cristo, que a glória do Senhor possa invadir aonde você estiver agora, em nome de Jesus. Você possa crer que Deus está operando grandes coisas na sua vida através do momento que você se coloca diante da presença dele, amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos iniciar este culto declarando que o Senhor é o Deus da nossa vida. Nós queremos entrar com gratidão e declarar que o Senhor é bem-vindo nessa noite. O Senhor é bem-vindo neste lugar, o Senhor é bem-vindo nos nossos lares. Em nome de Jesus, queremos declarar que o Senhor é o Deus da nossa vida. E o nosso coração anseia estar na tua presença. Que nessa noite a tua palavra possa ter livre curso. E que o Senhor fale atentamente aos seus filhos. Nós declaramos que o nosso coração, que a nossa mente está preparada para tudo aquilo que o Senhor vai realizar nessa noite. Para toda palavra liberada, que ela possa gerar vida, que ela possa frutificar. E nós cremos que nós sairemos deste momento de culto abençoados, declarando o senhorio de Cristo, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Vamos louvá-lo! Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Aleluia! Dai-nos hoje o alimento necessário para viver. O pão de cada dia. Nós declaramos essa noite, Deus. Perdoa os erros que temos cometido. Como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas.
liberar sobre a sua vida. Então você não precisa ter medo, você não precisa se preocupar, porque Ele está aí onde você está. Ele está cuidando de você, está cuidando da sua casa, está cuidando da sua saúde. E é nessa fé que nós temos um Deus de maravilhas, um Deus de milagres, e Ele está bem pertinho de você. Vamos chamar a presença do Espírito Santo em nome de Jesus. Aleluia! Espírito Santo, vem me olhar pra frente, prosseguir, lágrimas do coração, insistir, olhar pra trás. Mas nessa noite nós acreditamos? Vou acreditar que há futuro, que o melhor está por vir. Aleluia! Espírito Santo de Deus, porque nós queremos declarar
2 diz para que nós permaneçamos fixos com o nosso olhar em Jesus. Não olhar para os problemas, não olhar para as situações da vida. Então eu quero liberar uma porção de fé e de esperança sobre o seu coração. E eu quero declarar que o autor da vida, ele reina em nós. O autor da vida, aquele que veio para nos dar vida em abundância, é esse Deus que está sobre nós. E é por esse Deus que nós estamos aqui, para declarar que Ele tem o controle das nossas vidas, que Ele tem o controle de tudo. Tudo está nas mãos dele. Nós não precisamos temer, nós não precisamos nos preocupar. Nada vai parar o povo de Deus. Aleluia! Aleluia! Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vão me levantar. Eu olho pra Jesus, pra amor de Deus na cruz. Eu não abro a pé, oh, vem com seu poder.
pessoa na sua fraqueza, com a sua mão no seu coração, com seus olhos fechados, comece a dizer: Senhor, obrigada, porque até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me sustentou. Eu não tenho que me preocupar, eu só preciso te adorar. O meu coração está aqui ansioso em te adorar. Eu posso não estar na tua casa junto com os meus irmãos, mas eu estou aqui na minha casa junto com a minha família, que é o meu primeiro ministério, para declarar o quanto nós amamos estar na tua presença, o quanto nós amamos te adorar. Vamos adorar o Senhor neste momento, a começar na sua casa. Em nome de Jesus nós queremos fazer essa dimensão de adoração, porque nós sabemos que o nosso Deus é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Ele nunca mudará. O amor dele sempre prevalecerá. E ele vai cuidar dos filhos dele para nós. Vamos adorar? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Temos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Temos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito de verdade, deixa eu Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. A te adorar, Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei
contrito nesta noite. Estamos quebrantados, esmiuçados, despedaçados, tornados em pó, por conta de tudo quanto está acontecendo. Mas nós não estamos perdidos, abandonados, à mercê da sorte. Nós temos um Salvador. Nós temos alguém que é por nós. E a tua palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? A tua palavra diz: querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Nós estamos aqui, Senhor, tocados pelo teu Espírito, te adorando em meio ao caos. Nós tiramos os olhos de tudo aquilo que acontece lá fora e que assusta, e colocamos os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Colocamos os nossos olhos em Jesus, o autor da vida, o doador da vida. É por isso que aqui estamos, Senhor, porque Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso socorro sempre bem presente no momento da angústia. Por isso nós queremos Te adorar. Aleluia, glória a Ti. Oh! Nós queremos Te glorificar, queremos Te exaltar e queremos Te bendizer. Tu não és o Deus do caos, Tu és o Deus da vida, Tu és o Deus que guarda, socorro sempre bem presente no momento da angústia. Senhor, que neste momento nós possamos entrar em adoração, porque a adoração é o nível mais alto que nós podemos entrar na oração. Te adoramos, Senhor. Tu és grande, Tu és bendito eternamente. Tu és santo. Recebe, Senhor, o nosso culto. Olha para cada irmão que está em casa e que por forças da situação não pode estar aqui. Senhor, nada pode nos deter, nada pode nos prender, porque o Senhor nos chamou à liberdade. Verdadeiramente somos livres. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sois livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somos livres. Entregamos a Ti, Senhor, todo terror noturno, todo medo, toda insegurança, toda aflição, toda angústia, porque Te adoramos. E nós cremos que quando Te adoramos, o inferno tem que recuar, os demônios têm que recuar,
Satanás tem que recuar. Nós entendemos, Pai, daquilo que é natural, mas nós sabemos também que por detrás de tudo existe um principado, uma potestade. Cobre os teus filhos, Pai, e recebe a verdadeira adoração. Recebe. Aleluia. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos. Consagramos todo nosso ser a Ti. Só Pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor devido. Estamos nós só pra Te adorar, só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Glória a Deus. Aleluia. Nós não temos outra razão de estar aqui senão por causa de Ti, Senhor. É o Senhor que se move em nós e através das nossas vidas. Eu confesso aos irmãos que é muito triste chegar aqui na igreja e ver a igreja vazia. Mas na verdade o nosso culto nunca foi para o povo. O nosso culto nunca foi para as pessoas. O nosso culto sempre foi para Ele. Sempre foi para o Senhor. Então, nós cultuamos com cada irmão em casa, com cada irmão no trabalho, com cada irmão aonde quer que esteja, em nossa cidade ou longe daqui. O nosso desejo é que todos vocês possam gozar de saúde, estar firmados na palavra da verdade neste momento de tanta dor e de tanta incerteza. Nós temos chorado pelo mundo, nós temos clamado pelo mundo, nós temos intercedido pelo mundo, e nós somos solidários
a todos estes irmãos e todas estas pessoas que têm vivido um tempo de morte, um tempo de assolação e um tempo de destruição. Amados, até pouco tempo atrás ninguém podia imaginar que este caos poderia chegar até nós. Eu confesso aos irmãos que até poucas semanas atrás eu tinha uma visão a respeito desta pandemia e as informações estavam muito desencontradas. E hoje nós precisamos ser muito conscientes. Nós precisamos tomar todas as precauções necessárias, todos os cuidados necessários para impedir a disseminação e o avanço desse vírus maldito. A igreja de Jesus na terra está clamando, suplicando, intercedendo, e nós mais do que nunca estamos juntos. Agora não há mais denominações e nem placas. Agora é a igreja do Senhor Jesus Cristo reunida em todos os cantos, de norte a sul, leste a oeste, do Iapoca ao Juí. Nós estamos clamando numa só voz: clemência, misericórdia, piedade e compaixão da parte do Senhor. Que o seu sangue, o sangue de Jesus, possa nos cobrir a todos, e que em nome de Jesus nós possamos sair desta situação o quanto antes. Amados, eu quero dar boa noite a você que está em casa, a você que está no trabalho, a você que está em qualquer outro lugar. Eu quero dizer que aqui nós estamos por um chamado santo e divino. Nós estamos aqui porque o Senhor nos separou, e o nosso trabalho é de estar aqui dando uma palavra de esperança a vocês. Nós não somos arautos da derrota e nem somos porta-voz do caos. Nós estamos aqui para dizer que Ele vive. Ele vive e reina hoje e todo sempre, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que viverá, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que viva está. Amados, o que temos visto é uma insegurança em todos os lugares, e é nesta hora que vamos ser provados na nossa fé. Algumas pessoas dizem: onde está Deus? A Bíblia diz assim, que os céus são os céus do Senhor e a terra deu a Ele os filhos dos homens. Tem tanta coisa que acontece aqui, que é fabricado por nós, que é fruto dos nossos atos e das nossas ações. E é nesta hora, neste tempo profético que estamos vivendo, que temos que declarar que o nosso Redentor vive e reina. Porque Ele vive, posso crer no
Viver para mim é Cristo, morrer é ganho, é lucro, disse o apóstolo Paulo. Mas na verdade ninguém quer morrer, não queremos perder ninguém. Por isso que nós não podemos brincar num momento como este. Quando Deus deu ordem a Moisés e disse: o anjo da morte vai passar, e aonde estiver marcado pelo sangue, os umbrais das portas, o espírito da morte não vai entrar. E o povo de Deus teve que ficar acautelado em suas casas. Os hebreus que saíram pereceram. Aqueles que não obedeceram a ordem pereceram. E nós precisamos ser conscientes neste momento. Alguns querem fazer os cultos. Nós não estamos aqui para criticá-los, mas nós falamos a respeito do nosso ministério, que achamos por bem, juntamente com outros irmãos, neste momento não fazer o culto presencial. Então nós estamos transmitindo ao vivo pela live, pela internet. E eu quero agradecer a Gabi que está aqui, ao Fabrício que está aqui, ao Mateus que está aqui, ao Gustavo que está aqui, ali no som, na mídia, o Fabrício na retaguarda técnica, a Gabi na filmagem, a Alessandra, o Giovanni, a Cíntia, a Gleice, a Nayara, o nosso maestro, o Paulinho. Amados, a gente está aqui e a gente lembra de cada um, aonde senta. Eu sempre vejo que os irmãos, pelo menos na sua grande maioria, senta geralmente nos mesmos lugares, né? E a gente vê, por exemplo, eu lembro da Estela, do Paulo, que está com o papai doente. Nós temos orado e intercedido por você, minha irmã querida. Ela perdeu recentemente a mamãe, vítima de câncer. E nós nos lembramos dos irmãos, da Dalva, da Bianca, lembramos do Douglas, da Rose, lembramos da Rosângela que senta ali. O Estevão, é difícil ver ele dentro da igreja, não é? Ele mais anda do que fica aqui. Eu acho que o Estevão é daquele tipo, ele vai para onde o vento sopra, não é? A sua esposa, a Bruna, a gente sempre, a irmã Nair, não é? A gente lembra de cada irmão sentadinho no seu lugar, o irmão Maurício, a irmã Nice, nossos intercessores. Nós nos lembramos do seu Mário, da Beth, nos lembramos de cada irmão, de cada irmã. Eu estou aqui, eu estou vendo vocês como que num filme. Vocês não estão aqui, mas estão no meu coração. Irmãos queridos que não faltam nos cultos de sexta-feira. Tem gente que é crente só de domingo, mas tem irmão que vem na sexta e vem no domingo. E como isso é gratificante, porque nós temos que nos expor à palavra de Deus. Quanto mais nós nos expomos à palavra de Deus, mais recebemos da parte de Deus. Os céus se abrem. Nós não podemos viver mais terra do que céu. E muitas vezes esta é a realidade de alguns irmãos. Então eu olho, não dá para falar o nome de todo mundo, mas eu quero agradecer a cada um de vocês que está assistindo o culto ao vivo através da internet. Quantas pessoas nós temos aí, Fabrício? 203. Eu quero mandar um beijo no teu coração. Você que está aí do outro lado assistindo, quero mandar um beijo para a Janete, quero mandar um beijo para o Valor, para as crianças, para o Everaldo, para a Dirce, não é? Para os nossos líderes de célula, a Michele, o Daniel, as crianças, a Nazaré, que está pertinho aí. Quero mandar um abraço muito carinhoso para o Lucas, para a Andressa, para quem mais? 210. É só mandar um abraço que a coisa aumenta. Aleluia. Eu me lembro do tempo da rádio, que era assim, né? A gente mandava abraço para todo mundo. Mas para nós tem que ser um dia de festa, porque o Senhor está nos ajuntando, não é?
nestas condições extremas. Nós estamos longe, ao mesmo tempo nós estamos perto, ligados pela palavra, revelada pelo Espírito Santo de Deus, não é? Quem mais, Fabrício? Quem é mais? Quem mais está aí para a gente mandar um beijo no coração? Abel, o Danilo e a família. Fabiana. Querida. A Fabiana. Fabinho, um beijo grande. Lu. A Lu Arantes. Lu sarou das costas. Hoje travou as costas dela. A gente teve que dar um help. Um beijo para ela, um beijo para a família querida. A Duda, o Alex. A Duda, o Alex. Alô, Duda. Alô, Alex. Um beijo no coração de vocês. Né? Tá faltando agora 190 e poucas para a gente mandar abraço e mandar beijo. Queridos, que Deus abençoe muito vocês. Oi? A Robelinho David. Um abraço grande. A Simone, o Marcão, não é? A Flávia, o garotão. Um beijo grande no coração de todos. Oi? Gabriel? Irmão da Flávia. Ah, sim, o irmão da Flávia. Temos o Gabriel que casou, não é? Tem lua de mel. De mal não, de bem. Lua de mel, né? Com a Pia. Glória a Deus. Amados, amém. Eu vou para lá. Nós preparamos um lugar aqui, ó, para a gente estar ministrando uma palavra para vocês. Amados, a gente pode ficar no teclado, tranquilo? Tá bem? Abrilhanta aí, por favor. Derrama óleo, porque não é fácil, não é? A gente está aqui com o coração tão apertado, não é? Por conta dos irmãos, das irmãs, sabe? Eu quero aqui reforçar tudo aquilo que o nosso município, através de um decreto municipal, tem determinado aos nossos moradores de Bragança Paulista. Que vocês possam ficar em casa, que vocês possam, pelo menos num período curto, ficar em quarentena. Eu sei que é muito difícil. Há pouco eu estava conversando com a Cris, e ela chorosa no telefone, por conta da situação toda. Isso não pode virar paranoia no nosso coração. A gente tem que confiar em Deus mesmo. Não é fácil, dói, mas nós precisamos, em nome de Jesus. Querem sentar aqui? Querem ficar pertinho aqui? Querem sair no vídeo? Ou querem ficar aí? Vamos lá. Ó, tem lugar para todo mundo aqui, ó. Não é? Deixa o maior para o maestro. Aleluia. Então a Cris estava toda chorosa por conta da situação, não é? Imagina um tempo onde a gente não pode abraçar, a gente não pode beijar, a gente não pode se tocar. É muito triste isso, não é? Mas nós precisamos tomar estas medidas, não é? Você que está resfriado, você que está doentado, não é? Por favor, fica isolado na sua casa. Não é? Fique em quarentena, ame a sua família, ame outras pessoas, para que não haja proliferação e disseminação desse vírus maldito, em nome de Jesus. Então vamos levar muito a sério as recomendações que nós temos recebido da Ordem Mundial da Saúde, através dos nossos governos, não é? Da nossa prefeitura. Vamos ser conscientes neste momento. Um outro apelo que eu gostaria de fazer é que quem tem mais dinheiro vai no supermercado, limpa as gôndolas. E quem não tem dinheiro, vai lá e com pouco dinheiro e não tem nada para comprar. Então, neste momento, nós temos que ser assim, muito humanos. Nós temos que pensar no próximo. Nós temos que compartilhar a bênção com eles. E geralmente somos tão egoístas. Por que a terra está do jeito que está? Não é porque baixou a imunidade, é porque baixou a humanidade. É o que nós temos visto por aí. E é tão triste, não é? Nós temos orado pela Europa, nós temos orado pela França, pela Itália. O que nós temos visto é de cortar o coração, né, amados? Então nós temos que tomar muito cuidado para aquilo tudo não romper as nossas fronteiras e chegar até onde nós estamos. Orar pelos profissionais de saúde, pelos médicos,
pelos enfermeiros, por cada um dos profissionais que estão lá arriscando suas vidas, podendo ser contaminados, mas eles estão lá lutando pela vida. Foi a profissão que eles escolheram, como nós que estamos aqui também. Então, amados, é para sentar aqui em cima. Tá bem? A carinha. Aleluia. Então, é muito importante nós entendermos isso. Agora eu vou te falar uma coisa. Nós temos assistido na TV, é só coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, caos, caos, caos. E nós sabemos que alguns canais querem realmente passar essa visão para nós. Querem alarmar a população. Então, até o que você assiste na TV, você tem que assistir com sensatez. Amém? Até o que você assiste na TV, até o canal que você assiste, e é tão difícil, né? Os canais abertos, misericórdia, não é? E não difere também os outros canais que nós temos fechado também, não é? Canais isentos e sérios para nos passar as informações. Enfim, queridos, vamos voltar ao nosso culto. Eu acredito que estas informações são de utilidade pública. Nós temos a responsabilidade de conscientizar o nosso povo, cada irmão da Igreja da Fé Cristã, cada irmã, não é? 230 foi a última vez que você passou para nós, né? Glória a Deus. Olha aí que bacana, né? 210. Tá certo. Amados, antes de entrar propriamente dito na palavra, eu gostaria de dizer que nós temos que tomar cuidado para não deixar nossa igreja ficar doente. Olha só, nós preparamos um banner. Eu gostaria que você, Gabi, pudesse focalizar esse banner que nós preparamos. Não deixe sua igreja ficar doente. Cuide dela. Sua oferta é muito importante. Muito bem. Você que faz parte da família Fé Cristã, você sabe que nós não somos uma igreja apelativa. Nós não fazemos estas campanhas mirabolantes que algumas fazem. Eu não quero aqui criticar nenhuma igreja, nem falar contra quem quer que seja. Cada um tem a sua visão, cada um segue a direção que quiser. Mas nós não temos esta visão. Nós não estamos aqui vendendo para vocês aquilo que já é de graça, que foi dado por Jesus Cristo, conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós não estamos aqui para comercializar, para mercantilizar, para vender, para fazer troca. Eu costumo dizer que o nosso púlpito não é um balcão de negócios, que a Bíblia não é um produto e que a igreja não é um público consumidor. Então, queridos, vocês conhecem a nossa visão. Tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos por conta do nosso amor, por conta da gratidão e por conta do reconhecimento que nós temos daquilo que Deus tem feito e manifestado na nossa vida. Então eu gostaria de falar com você que está assistindo agora através da internet o nosso culto. Você não está aqui para entregar a sua oferta, mas você pode fazer da seguinte forma. Coloca o outro banner para nós, por favor. Você pode entregar na secretaria da igreja. Durante o horário comercial, funciona normalmente. Você pode entregar a sua oferta de amor, de gratidão, de reconhecimento na secretaria da nossa igreja. Durante o horário comercial, funciona normalmente. Estamos aqui para atender os irmãos queridos. Por outro lado, você pode fazer através de depósito bancário e transferência. Eu gostaria que você marcasse o número da agência, o número da conta, e se precisar do CNPJ, também nós estamos transmitindo para você. Agência 0074, conta corrente 13-005-151-3, Igreja da Fé Cristã. Queridos, se vocês fizerem algum depósito ou transferência, eu gostaria de pedir encarecidamente para que vocês enviem o comprovante do depósito, para que nós possamos orar pelos irmãos e para que a gente possa ter controle também, porque nós temos o nosso
registro contábil, manda para o seguinte telefone, 995514704, pelo WhatsApp. Você fotografa e manda para nós, 995514704, tá bem? Qualquer informação, qualquer dúvida, eu gostaria que vocês ligassem para 4032-1169, que é o telefone da nossa secretaria, e nós tiramos qualquer dúvida. Eu gostaria de dizer para vocês que nós temos as contas, nós temos vencimentos, nós temos responsabilidades, e por conta de todo o caos, os boletos não são suspensos, as contas não são adiadas. Então, nós precisamos muito dos irmãos, principalmente neste momento. Eu gostaria de falar com você que talvez nunca tenha entregue um dízimo, uma oferta. Pastor, o que é um dízimo? Tanto no grego como no hebraico, significa a 10ª parte daquilo que nós ganhamos. Nós que somos de Deus, nós que somos alcançados pela graça, misericórdia, amor, bondade do Senhor, nós não temos dificuldade de entregar a Ele aquilo que Ele tem nos dado. Tudo quanto temos conquistado é pela sua misericórdia. É porque realmente a sua bênção e a sua graça é sobre a nossa vida. Então, eu gostaria de desafiar você a entregar nesse tempo de caos, a cuidar da igreja de Jesus, para que ela não fique doente. Para que não fique doente. Para que ela não fique doente, você mande o seu dízimo, mande a sua oferta, mande a sua semente, traga na igreja, faça um depósito ou transferência, tá bem? E eu gostaria de orar por você neste momento. Pai querido, eu sei de tudo aquilo que está acontecendo na nação brasileira e ao redor do mundo. É neste momento que devemos nos juntar para manter a sua casa, a sua igreja, de portas abertas. Eu sei que igreja somos nós, e que a igreja a qual eu me refiro é o prédio, é o local de culto. Eu sei disso, mas nós precisamos, Senhor, da tua bênção, de cada irmão. Então, mova-te, toca em cada irmão e convence-os, para que em nome de Jesus, eles possam abençoar esta obra. E se você for então alcançado, meu irmão e minha irmã, de alguma forma, através deste ministério, é a hora de nós nos unirmos e abençoarmos esse trabalho. Amém? Que a bênção de Deus seja sobre a vida de vocês. Uma outra coisa, nós estaremos juntos no domingo também, através da live. Não teremos culto presencial. A partir das 7 horas da noite, nós estaremos aqui, em nome de Jesus. Tem um lugar para mim aí? Aleluia! Estou me sentindo na sala de casa. Olha, para vocês que não conhecem, esse aqui é o maestro, é o Alessandro. Paulinho, mostra aí você. Paulinho é o nosso baterista. O maestro, ele é multifacetado, porque ele toca de tudo um pouco. Não é? Enfim, nós temos assim um carinho muito grande por ele. Pelo Paul. Quanto tempo na igreja já vou? 18 anos. Né? Eu quero contar um testemunho rápido do Paulinho. Paulinho foi tirado de um grupo de risco. Não é? Muitos dos amigos, e ele conta isso, ou estão presos ou já morreram. E o Paulinho, graças a Deus, é uma exceção à regra. Não é? A marginalidade, a criminalidade, a bandidagem, isso não pegou Paulinho. Paulinho é casado, muito bem casado, né? Tem um filho lindo, né? Que família abençoada, né? Tá aqui a Cíntia. Tudo bem, Cíntia? A Cíntia tem cara de... Cara não, é fisionomia de venezuelana. Tem que ficar. Eu, né? Aqui a Alessandra, ela é irmã do maestro. Tá ali o Giovanni. Dá um close no Giovanni ali. No Giovanni, rindo à toa. Eu vi uma curtida que você fez aí essa semana, viu?
Ah, meu Pai eterno. Sua graça. Já paguei. A Leise, não é? A Leise é uma das nossas colaboradoras, trabalha conosco, não é? É uma escudeira fiel, né? A Nayara ali, tocando teclado, querida, irmã da Leise, não é? Pergunta, por que uma é diferente da outra? Eu não sei se é tão diferente assim, eu digo, uma nasceu de dia, outra nasceu de noite, pronto. Não é? O Fabrício, né? Dá um close no Fabrício ali, devagarzinho, para não desfocar muito. Fabrício, dá um tchauzinho aí. Muito bem. Olha o pessoal lá em cima, ó, na galeria lá. Olha lá, olha o Gu lá. Dá um tchau aí, Gu. Agora tirou carta, não é? Comprou uma moto, não é? O Mateus, eu lembro daquela época que vocês tinham a mobilete. O Gu era metido a ser mecânico, desmontava tudo, montava, era uma doideira, né? Não pode desmontar a moto agora, viu, Gu? Senão não vai conseguir montar. Deixa eu ver que horário é, por favor. 9 horas, né? Amados, eu gostaria de pedir para que você abrisse sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo de número 4, versículo de número 35. Tem que sentar na ponta por conta da barriga. Não fiz referência à sua pessoa. Muito bem, vamos lá. Diz assim a palavra, pode projetar para nós no telão também. Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio d'água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, na polpa, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram, mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso. Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao mar, silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou, por que vocês estão assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros, que homem é este que manda e até o vento e as ondas lhe obedecem? Pai querido, continua falando conosco. Revela a tua palavra a nós, em nome de Jesus. Amém. Neste momento de tanta incerteza, nós vamos para a palavra. E é interessante como a palavra, ela nos encoraja, nos fortalece, nos anima, nos motiva e nos abençoa. Porque a paz que excede todo conhecimento toma conta de nós. E mesmo em momentos como este que nós estamos vivendo, nós temos a sobriedade de confiar, não na condução das coisas pelos nossos governantes, mas nós confiamos naquele que nos criou, naquele que nos chamou, naquele que nos separou. É neste momento que esta paz que excede todo entendimento nos acalma, nos conforta e traz tranquilidade em nosso coração. Aqui nós lemos uma passagem que é muito conhecida, pelo menos da grande parte da igreja. Aqui, Jesus está num barco, cruzando para outro lado, e de repente o tempo muda,
o vento começa a soprar contra, ondas gigantes, o mar bravio, revolto, e aquele sentimento de morte tomou conta dos discípulos que estavam com Jesus. E naquele momento eles ficaram desesperados. E Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, na polpa. A água estava entrando dentro do barco, o barco estava sendo açoitado, e aqueles discípulos estavam aterrorizados, sem saber o que fazer. Mas eles fizeram o certo, eles recorreram a Jesus, eles clamaram por Jesus. E eu imagino que naquele momento, um fala com o outro e diz: quem é que vai acordar o mestre? Quem é que vai acordar Jesus? Porque Jesus estava assim num sono tão pesado, e talvez você diga: como é que pode Jesus estar dormindo numa situação como esta, de morte e de ameaça iminente? Na verdade, Jesus conhecia o Pai, ele conhecia a Deus. E eu me lembro de uma ilustração que um garoto estava viajando de avião, e num determinado momento o avião começou a saculejar. O avião entrou numa turbulência muito grande, e o garoto continuou tranquilo, brincando com o seu brinquedo. Aí uma senhora que estava do lado viu que ele estava assim muito tranquilo e disse: meu filho, você não está com medo? Ele disse: não, senhora. Meu filho, você não está com receio? Ele disse: não, senhora. Meu filho, como é que você pode estar tão tranquilo num momento como esse? O avião está balançando todo, parece que as asas vão se soltar, parece que o avião vai cair. Ele disse para a mulher: fique em paz, não tenha medo. Ela disse: mas como é que você pode ter tanta certeza assim? Ele falou: é que meu pai é o piloto deste avião. Então é esta a confiança que nós temos que ter em Deus. Jesus conhecia o Pai, e por conta dessa revelação no seu coração, ele estava em paz. O que você precisa é de uma revelação no teu coração do Deus que você serve. Olha só, aí acordaram Jesus. Eu imagino Jesus acordando tranquilamente, sem desespero. E Jesus, ele é abordado pelos seus discípulos que diziam: Jesus, como é que você pode dormir? Jesus, não dá que perecemos. Jesus, estamos quase morrendo. Aí Jesus se levanta, depois de espreguiçar. Eu sei em quem eu tenho crido. E ele vai para a beira do barco, estende a mão e dá uma ordem: vento, acalme-se, acalme-se. Ondas, acalme-se. E naquele momento o vento parou de soprar, e naquele momento as ondas pararam de agitar o barco. E os discípulos disseram: quem é este? Quem é este que até mesmo o vento e as ondas do mar lhe obedecem? Ou seja, eram discípulos de Jesus, mas não conheciam Jesus. E é isso que acontece com cada um de nós. Estamos na igreja, e o barquinho da nossa vida às vezes está sendo balançado. Às vezes nós estamos passando por uma turbulência, às vezes é uma crise, às vezes é uma injustiça, uma ameaça, uma perseguição, às vezes uma doença, às vezes qualquer outro problema. Mas nós não podemos fazer como os discípulos que estavam no mesmo barco e diziam assim: quem é este? Eles não conheciam a Jesus. Você precisa conhecer este Jesus. Quando nós falamos que ele é o autor da vida,
quando nós dizemos que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos ter uma fé que se dilui por conta das circunstâncias, adversidades, situações, problemas, dificuldades, lutas. Nós temos que ter uma fé firmada não nos nossos sentimentos e nem nas nossas emoções. Nós temos que ter uma fé viva em Deus. E o que é fé? É conhecimento da Bíblia. Você precisa conhecer o que a Bíblia fala. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem não conhece a Bíblia não conhece a Deus. E quem não conhece a Deus não conhece o poder de Deus. Tem gente que quer conhecer a Deus sem conhecer a Bíblia. Deus se revela através da palavra, da Bíblia. Então, você deve oferecer mais tempo, separar mais tempo para estar com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que fazer parte do seu dia a dia. Não pode faltar na tua dieta espiritual. Você tem que ser uma pessoa de oração, você tem que ser uma pessoa de jejum, você tem que ser uma pessoa da palavra, porque Deus se esconde na sua palavra, e Deus quer se revelar a você. Ele está por detrás das letras impressas, pretas em um papel branco. Ele quer se revelar a você, e você precisa conhecê-lo. Você não pode ser como os discípulos. Quem é este? Você deve saber quem ele é. Você deve saber do que ele é capaz. E seja feito tudo conforme a sua fé. Ele pode te guardar, te proteger, te livrar de toda malignidade. A própria palavra diz ainda que eu andasse no lugar mais terrível que possa existir, o vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O importante não é o caos, o importante não é o lugar, o importante é quem está com você. Então nunca duvide que Ele está com você. Muitas vezes eu sei que não é fácil. Eu sei que muitas vezes você é provado. Eu sei que muitas vezes você pensa que não vai aguentar, mas na verdade Ele te ama. Ele ama a terra. E guarda o que eu vou te falar. É criação dele. Um povo teimoso, muitas vezes cabeça dura, rebelde. Um povo que não busca as coisas espirituais. Um povo que não tem se preocupado com a fé. Alguns buscam até mesmo o avesso da fé, o oposto da fé. Muitas vezes uma seita ou até mesmo heresia. Mas por outro lado, o amor de Deus cresce neste tempo. Porque com toda a tecnologia, modernidade, homens se sentindo semideuses, achando que pode tudo, de repente nos sentimos tão impotentes diante dessa situação, diante de um vírus, uma ameaça invisível que tem tragado vidas, destruído famílias, açoitado a terra. É neste momento que nós devemos clamar a Deus. Coloca para nós 2 de Crônicas 7,14, para que nós possamos ler juntos. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter. Você não deve ser um mero religioso, você deve se converter, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Vou ler de novo. E se o meu povo, é uma condição, você imprime condição. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Eu gostaria
que a Leise cantasse um cântico agora, que fala a respeito do sangue nos umbrais. Pode ficar. Vai lá, pega lá o microfone. Eu ia entregar o meu, mas é bom que eu ministro. Vamos lá. Em mim, teu sangue nos umbrais do meu coração. Sei que há em mim a tua graça que me basta. Sei que há em mim teu sangue nos umbrais do meu coração. Sei que há em mim a tua graça que me basta. Tua graça me conectou ao teu amor, ao teu amor. Tua graça me conectou ao teu amor, ao teu amor. Sei que há em mim teu sangue nos umbrais do meu coração. Sei que há em mim a tua graça que me basta. Pai, neste momento, eu gostaria de me unir em oração com cada pessoa que está do outro lado, assistindo o nosso culto pela internet. Não me importa qual a sua religião. O que me importa é que o seu amor neste momento nos une e nos alcança. E eu quero, Senhor, ser solidário à dor de cada pessoa nos 4 extremos da terra, que estão chorando por um ente perdido, ou até mesmo por alguém que está agonizando numa UTI. Senhor, tem lugares que estas pessoas não podem nem se despedir do membro da sua família. Ela não pode nem ser velada. Ela é cremada e as cinzas entregue para um familiar. Deus, a tua palavra fala que o Senhor nos guardará de toda peste e de toda praga. O Senhor é o mesmo de ontem, hoje e será para todo sempre. Senhor, queremos orar então por estes irmãos, por estas irmãs, por estas pessoas. Tem misericórdia da nação, do planeta, da terra, do nosso Brasil, da nossa nação, do nosso país. Deus, nos cobre com o sangue de Jesus. Senhor, amaldiçoa todo principado e potestade que sopra morte e desolação. Em nome de Jesus, Senhor. Guarda os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, cada profissional que está ali arriscando a sua vida. Só o Senhor pode imunizar, Senhor. Não existe vacina para que eles não se contaminem. Senhor, que a
população tenha consciência e que cada um possa ficar de quarentena, pelo menos por um breve período de tempo em suas casas, para conter o avanço, Senhor, desta praga. Nos dê sabedoria e estratégia para lidar, Senhor, com tudo isso. Nos guarde a todos. Tenha misericórdia, Pai. Eu gostaria de orar com você. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Eu gostaria que você fizesse uma oração comigo. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Deus, me perdoa pelos meus pecados. Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu creio na minha salvação. Em nome de Jesus. Meus queridos, é importante a gente falar de cura. É importante a gente falar de milagre. Mas eu quero falar a vocês que o mais importante é falar de Jesus. Daquele que morreu por você na cruz. Daquele que se entregou por você, daquele que a morte não o deteve. Ele está sentado hoje à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. E eu gostaria que você vivesse para Ele. Eu gostaria que nesse período tão conturbado você pudesse rever os seus valores e você pudesse mudar a direção da sua vida, que você possa ser mais humano. Depois que passar essa quarentena, que você seja mais presente na vida dos seus avós, dos seus pais, dos seus tios, dos seus primos, família, parentes. Quantos estão de mal? Quantos não se falam? Quantos se veem somente em velório? Isso é tão triste. Que nós possamos, em nome de Jesus, diminuir as distâncias, porque o celular, ao invés de nos aproximar, nos distanciou. Muitas vezes estamos numa mesma sala e cada um conectado no Facebook, na internet, no Instagram e outras coisas. Amados, é tempo de voltar a viver aquilo que abandonamos lá atrás. Como as coisas mudaram nas últimas gerações, e nós precisamos voltar a ser mais humanos. Lá atrás, vizinhos se confraternizavam. Eu morei numa casa onde a porta era dividida no meio, porque antigamente as pessoas tinham o hábito de fechar somente meia porta. Hoje, por conta da segurança, não existe mais isso. As cercas são muito altas, os gradis, os arames, as câmeras, os cachorros, enfim, é tudo tão triste. O açúcar não era seu, o vizinho podia pedir uma xícara de açúcar, de café, ele podia se aproximar e se sentia da família. Hoje, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Hoje nós temos uma geração assim tão fria, tão indiferente, tão insensível. A igreja precisa fazer a diferença. Nós estamos aqui fazendo uma corrente do bem. Se você está aí do outro lado e você está no grupo de risco, você tem mais de 70 anos, de 70 anos para mais, e precisa de repente que alguém faça as suas compras, que alguém leve para você. Nós estamos aqui para amar você, mesmo sem te conhecer, para te ajudar, para te estender a mão. Nós temos muitos jovens e adolescentes que estão empenhados nesse projeto, e é muito lindo. Nós sabemos que a coisa é muito séria, e o que depender de nós, como igreja, comunidade consciente, nós estamos aqui para poder defender a vida e apregoar a palavra de Deus neste momento de dor, porque somente esta palavra pode nos curar, nos sarar e nos libertar.
Tem um cântico que diz: Deus sara esta nação. Vamos cantar um trechinho dela? Vamos lá? Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Deus sara esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Oh, Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Bom dia! Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Queridos, eu quero orar também pelo Abner, que é filho do maestro, que está internado lá em São Paulo com pneumonia. Ele é especial. Ontem ele foi às pressas e ele me mandou a foto das costinhas do Abner, toda vermelha. E eu mandei uma mensagem para o Abner. Ele colocou no ouvidinho do Abner. O Abner, ele sabe de tudo que acontece à volta. Ele é muito esperto, mas ele não fala. E ele deu um sorriso. O maestro me mandou a fotinha dele e eu confesso que nesse momento eu chorei. E orei pelo Abner. Quero orar por ele neste momento. Pai, em nome de Jesus, olha para o Abner que está internado. Ele vai ficar uns 10 dias mais ou menos internado. Nós queremos que o Senhor cuide dele lá naquela UTI, que sare ele, Senhor, desta pneumonia, de toda malignidade. Guarda o Abner, em nome de Jesus, e tantos outros, Pai, que precisam de um milagre. Deus, olha para os aflitos, para os angustiados, para os atribulados, para aqueles que se proclamam ateu, dizem que não tem fé nenhuma e que não tem no que se agarrar neste momento. O Senhor e a nossa fé não é uma muleta. Nós temos uma revelação de Ti no nosso coração. Nós queremos orar, Pai, e interceder pelo mundo.
sofre, que perece, que chora. Deus tem misericórdia. Cuida da nossa cidade. Cuida do nosso prefeito, dos seus assessores, da nossa Câmara Municipal. Cuida, Senhor, do Executivo, Legislativo, Judiciário. Cuida, Senhor, das nossas autoridades. Cuida, Senhor. Em nome de Jesus. 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 Aleluia. Venha, Jesus. Venha, Jesus. Jesus, ao Senhor a vida dá. Venha, Jesus, contigo Ele andará. Venha, Jesus. Venha, Jesus, ao Senhor a vida dá. Venha, Jesus, contigo Ele andará. Amém. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que fazem parte do corpo de governo da Igreja da Fé Cristã, aos nossos pastores, futuros pastores, aos nossos presbíteros, diáconos, a cada irmão, a cada irmã, aos nossos líderes de célula, aos nossos anfitriões, aqueles que oferecem o barquinho a Jesus, as suas casas para Jesus. Eu quero aqui agradecer a vocês pela igreja linda que temos em Bragança Paulista e por um povo tão abençoado que faz parte desta comunidade. Que possamos nos unir agora. Eu gostaria de desafiar você para acordar de madrugada, às 3 horas da manhã, para dobrar o seu joelho do lado da sua cama, do lado do sofá e chorar, clamando, suplicando, implorando a este Deus que a sua graça bendita se manifeste sobre todos nós. A Bíblia diz que o sol brilha sobre o justo e sobre o injusto. Então, que neste momento a igreja possa se mobilizar, aquele que está afastado, distanciado. Eu não gosto de falar desviado. Quantas pessoas, filho? Eu não enxergo. Deixa eu pôr óculos. 300? 200. Ô, glória. Sem óculos, 300. Com óculos, 200. É isso aí. Sem óculos, 300. Com óculos, 200. Amém. Queridos, louvado seja Deus pela vida de vocês. Eu gostaria que vocês fizessem isso. Todos vocês da Igreja da Fé Cristã, eu estou falando com os nossos filhos espirituais. É hora de você separar o teu dízimo, oferta, semente, entrega na secretaria, horário comercial durante a semana, ou faça a sua transferência e depósito. Nós temos no Facebook as informações, temos aqui também. Não vamos deixar nossa igreja ficar doente. Amém, queridos? Nós estamos aqui há quase 5 anos e nunca atrasamos, pela misericórdia de Deus, um aluguel. Nós temos outros compromissos. Eu sei que não está fácil. Desde dezembro nós temos assim lutado de maneira vitoriosa contra toda e qualquer dificuldade. E Deus tem nos dado graças.
Então eu gostaria que vocês me ouvissem, como pastor de vocês, levassem muito a sério esse momento de desafio, sabendo que essa semente que vocês plantam, ela vai poder proteger e abençoar vocês nesse momento tão difícil, porque é só a graça de Deus. Toda semente que nós plantamos, nós colhemos, e nós sabemos que a semente que sai da sua mão nunca mais sairá da sua vida. Amém? Nós vamos encerrar aqui a nossa live, e eu quero deixar um beijo no coração de todos os nossos irmãos e de todas as nossas irmãs, de todas as pessoas que estão conectadas conosco. Tem mais uma para encerrar? Vamos lá. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Queridos, agora a gente não se abraça, a gente não se beija, a gente não se toca. A gente chorou, a gente se enxugou, a gente vai para o banheiro lavar as mãos. O nosso cumprimento agora tem que ser assim, né, Paulinho? Assim, assim. Pois é. Beijo no coração de vocês. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Deus abençoe.